Olá pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa, o último do ano, não é? E hoje vamos tratar de um assunto muito interessante que me veio à mente abordar esse assunto em especial devido a um filme, né, um ensaio fílmico, um vídeo curto, né, no YouTube do canal Filmoteca Maldita, um canal espanhol excelente, tem umas análises muito interessantes em geral de filmes não muito da superfície, às vezes sim, né, alguns filmes mais comerciais, às vezes nem tanto, como nesse caso. E ele trata de um documentário muito peculiar chamado Chuck Norris versus contra o comunismo, essa é a tradução em português. É um documentário de 2015 e trata de um aspecto muito curioso que é o samizdat. Samizdat era um nome genérico para obras quase que traficadas, né, de mão em mão durante... Virou um termo, uma gíria corrente a isso, né? Publicado de forma independente, às vezes nem publicado direito era cópia fotográfica, era algum tipo de manuscrito, né? Isso era passado de mão em mão durante o regime comunista, em geral, aí de autores que não eram benquistos, né, pelo regime stalinista, como por exemplo Bulgakov, né, o Mestre e a Margarida demorou anos para ter uma versão definitiva, porque tinha um monte de versões paralelas, né, de mercado negro e de passadas em mão. E na Romênia, no início dos anos 80, se desenvolveu um samizdat muito interessante. Isso é importante pro livro que eu vou tratar aqui a respeito, né, esse contexto. Assim, a Romênia ela teve uma política muito peculiar. O fascismo romeno foi muito forte. Ele foi implementado pelo Marechal Antonescu. Esse fascismo tinha um forte traço antissemita. O Curzon Malaparte, no livro dele Caput, né, que era um correspondente, né, italiano na Alemanha, no exército alemão, ele descreve um pogrom em Jassy. E são imagens de pesadelo, assim, né? E Jassy na Moldávia, acho, né? Que é perto, né? Era parte até da Romênia em si. Depois desse regime, a Guarda de Ferro, né? A célebre Guarda de Ferro era instrumental desse regime fascista romeno que chegou a apoiar os nazistas mandando tropas, né? Existiam em Stalingrado, na famosa batalha, o Exército Vermelho atacou a retaguarda que eram romenos. Facilitou muito o trabalho do Exército Vermelho. Esses romenos não duravam nem 20 minutos de combate contra o Exército Vermelho descansado com tanques T-34, esse tipo de coisa. Enfim, fim do fascismo. Houve uns 2 anos de um período de transição mais ou menos onde houve bastante liberdade de expressão, onde as vanguardas floresceram. Depois o país mergulhou num regime fortemente stalinista, responsável até por um julgamento ao estilo que era meio popular, né, nos países satélites do Pacto de Varsóvia, alinhados a Moscou. Nesses anos 40, 50 era meio moda você fazer caricaturas dos tribunais de Moscou, né, que executaram a velha guarda bolchevique com acusações delirantes. Delirantes não era, né? Era tudo deliberado. Mas acusações absurdas, né? Então faziam o mesmo com as velhas guardas dos partidos comunistas e os partisãos, né, que lutaram contra o fascismo, e aí eles passaram a ser executados pelo novo regime stalinista. Se desviasse um pouquinho que fosse das orientações de Moscou, e esse foi o caso da Ana Pauker, né, na Romênia. Depois esse regime caiu, subiu ao poder o Ceausescu, Nicolae Ceausescu, que parecia até um cara menos, digamos assim, menos duro do que os stalinistas anteriores, mas só na aparência. No fim das contas, ele impôs um regime totalitário, autoritário ao extremo, com traços personalistas, né? Ele tinha uma certa admiração pela Coreia do Norte e tudo mais. O Ceausescu foi executado nos anos 90 e isso pôs fim ao regime comunista, pelo menos esse comunismo, digamos assim, imposto, né, pela União Soviética nos países ali, fazer um tampão, né, que foi o Pacto de Varsóvia.
E é muito interessante que foi então um país que viveu muito pouco tempo de uma liberdade de pensamento real, né? Era tudo muito orquestrado, era tudo muito falso e era tudo muito, digamos assim, governos muito autoritários e muito violentos. Tanto os fascistas quanto depois os stalinistas, depois o Ceausescu. E isso se refletiu de uma tal forma que nos anos 80, quando surgiu uma espécie nova, né, de samizdat, que é o samizdat em vídeo, VHS, surgiu com todas essas marcas, porque na verdade surgiu um movimento na época. Na época a televisão romena passava, tinha uma programação, tinha acho que 2 canais, e um deles tinha uma programação de 3 horas de duração, nas 24 do dia. E era basicamente filmes importados da União Soviética sobre a glória soviética em vencer, né, a Grande Guerra Patriótica. Era isso que os romenos assistiam. Ou então programação do Ceausescu, discursos, paradas, enfim. E rapidamente se popularizou os VHS lá. E é muito interessante porque o que narra esse documentário que eu mencionei no início do vídeo, o Chuck Norris versus o comunismo, é que contra o comunismo, né, na tradição de 2015, é que é uma nova geração que até formou o novo cinema romeno extremista, né, que até tem umas conexões com o cinema grego extremista, o cinema francês extremista um pouco mais antigo. Eles foram formados assistindo Rambo, Rock, Braddock do Chuck Norris, por isso o nome do documentário, porque esse material, que era obviamente proibidíssimo na Romênia, ele passou a circular de mão em mão, como o samizdat, em cópias que vinham ficando cada vez piores. Então chegava uma hora, sei lá, o coitado pegava a cópia a 10ª vez, né, de rebobinar, assistir de novo. A cópia já estava horrível e ele mal entendia o que estava acontecendo. E eram vídeos em inglês, né? O inglês, embora a educação romena fosse excelente, não tinha, obviamente, no currículo, pelo menos escolar, né? Então, essas fitas eram dubladas por uma funcionária do governo, a Irina Nigro, uma coisa assim, e ela dublava todas as vozes, então era bizarro. E assim, a dublagem tinha um certo estilo, então ela evitava Deus, né, termos que o Estado considerava meio proibidos ou tabu, né? Ela tentava evitar, ela moralizava a dublagem. É uma história fascinante, eu recomendo vocês verem o filmete, né, da Filmoteca Maldita e assistirem, sei lá se tem disponível em algum lugar, aí deve ter no YouTube, o documentário em si. Então, a Romênia ela sempre foi acossada por forças reacionárias e é óbvio que as vanguardas nesse contexto elas sofreram muito, né? De uma tal forma que uma boa parte dos artistas de vanguarda, os escritores pelo menos de vanguarda, mas também os pintores, eles rapidamente deixaram a Romênia, isso desde o início do século XX, não foi algo mais próximo, dos anos 30, 40, ou 30 por causa do fascismo, ou 40, 50 por causa do comunismo, não. No início do século XX, então, Tristan Tzara, né, que fundou o dadaísmo, ele é romeno, ele mudou para a França, para a Suíça, logo antes da Primeira Guerra Mundial. A Brancusi, outros grandes, né, pintores, todos fugiram da Romênia o mais que puderam. E um dos movimentos de vanguarda mais importantes da modernidade, que é o Infranoir, eu já falei dele algumas vezes aqui, talvez volte a falar de novo em breve. Mas o Infranoir, eles deixaram a Romênia também buscando exílio em desespero, assim, né? Quer dizer, metade do grupo, que seria ali os judeus, né? O Paul Paun, o Dolf Trost e o Gerazim Luca, cada um foi para o exílio. Paun foi para Israel, Luca foi para Paris e o Trost foi para os Estados Unidos, né? Então, o exílio era a única opção. Porque eram forças reacionárias, como eu disse, muito opressivas, né? E se o entretenimento era opressivo dessa forma, imagine a arte de vanguarda, uma arte questionadora, uma arte que não se enquadra naqueles parâmetros heróicos que se espera, né, do realismo heróico e tal. E um dos grandes arqueólogos dessas vanguardas romenas é um colecionador de livros que reside na Austrália, o Andrew Condos. Eu tenho um contato com Condos, faz muito tempo que não converso com ele, mas ele é um dos grandes, assim, ele foi responsável até pela minha
por algumas traduções que eu realizei e por uma parte até da pesquisa, né, que eu realizei mais recentemente, porque ele tem um acervo imenso, né, das vanguardas romenas, muita coisa digitalizada, muita coisa ele tem de fato, né, ele vai bastante em leilões, né, desse material, que hoje em dia são raríssimos livros, né, pouquíssimos. Alguns ele tem que ver na mão do herdeiro, né, porque só tem um, dois no mundo. O herdeiro ele não consegue nem pôr a leilão. Então é um conhecedor, né, um conhecedor e que se especializou nas vanguardas europeias, especialmente na vanguarda romena, né? Ele tem esse livro que me introduziu ao movimento infranoir, tenho muito carinho por esse livro, Letters from Oblivion, né? Que é o nome da editora, né? Que era eu esqueci, Les Éditions de l'Oubli, né? As edições de esquecimento. Um livro importantíssimo, essencial para quase todas as minhas pesquisas. Uma parte dele nós já traduzimos para Rafus Press, para o Resficta, tradução da Melissa, né? E depois desse livro maravilhoso, né, que é um ensaio, na verdade, são ensaios em que ele descreve livros dessa coleção des Éditions de l'Oubli. Desses livros, só 2 sobreviveram, chegaram na França e foram publicados por as editoras, que é justamente o do Dolph Trust e o Passive Vampire, né, do Gerasim Luca, né, só esses 2. Teve vários outros, tem alguns catálogos que tem, enfim, foram publicados em coleções específicas, em livros científicos, mas não chegaram a uma grande editora ou chegaram ao grande público, né, desse material da L'Édition de l'Oubli, só 2 livros realmente quebraram ali o limite, né, da fronteira e chegaram a outros livros, né, a outras editoras. O outro material que ele publicou, que eu vou comentar um pouco mais hoje, é justamente este material aqui, um livrinho, né, em forma de quadrado, com essa lombada espetacular. Ele é com esse acabamento em papel que lembra um couro animal peludo, né? Tem essa charge desse cidadão urinando numa suástica. Correto. É isso que tem que se fazer em suásticas, né? E esse livro, o que ele trata exatamente? Isso que é o mais interessante, tem muito a ver com esse universo repressivo que eu mencionei. Aqui ele vai falar não exatamente do infranoir, dessas vanguardas, ele vai falar de o Golem de Bucareste, é o nome, né? O título. Temos ele. Do que ele vai tratar exatamente? Na verdade, ele vai tratar de um outro escritor, que é o Oriá Bonsiu, né? O Bonsiu era também um escritor romeno, que temos um retrato dele em bico de pena, Oriá Bonsiu. E o que ele fez exatamente? Ele publicou alguns romances, né, em vida, teve vários problemas com censura, mais ou menos acabou sendo silenciado, deixando um pouco de lado a carreira dele como escritor. Mas ele conseguiu algo muito interessante, que foi instigar a imaginação dos colecionadores e dos, enfim, interessados em literatura de vanguarda da época, porque ele chegou a publicar, o que também não era incomum, muito comum na época, publicar alguns resumos dos livros dele que seriam lançados nos próximos meses, por diferentes casas editoriais, né, publicar no jornal. Então, era o Parada Elanfantilor, nunca foi lançado, Concert la Contrabass, nunca foi lançado, Serpelico Ocellari, que seria a serpente de óculos, né, nunca foi lançado, e O Carte Incômoda, que é mais ou menos como o livro do desassossego, né? A tradução poderia ser essa. E ele anunciou esses livros, mais ou menos como outros estão anunciados nesse marcador de texto aqui da Lama Recente, né? Tem livros anunciados, nem todos esses livros foram lançados, né? Ele fez o mesmo, anunciou no jornal durante alguns meses, e esses livros eles desapareceram.
Alguns aparentemente foram até escritos e se perderam, outros talvez estejam em mãos de particulares ou familiares e ainda não tiveram um destino muito certo. Uma terceira parte desses livros, são 4, né? Talvez tenha sido escondido em algum lugar e piorou, porque se o autor morreu, como é que você vai localizar o livro? Se ele está escondido numa casa de campo, em algum, né, algum porão, sótão, impossível, né? Então eles estão perdidos, né? Aparentemente, tem um estudo inicial e aparentemente na introdução de cada um dessas descrições que depois eu vou explicar como é que funciona nesse livro, ele explica esse desaparecimento, né? E a improbabilidade de você encontrar esses livros hoje em dia, passados tantos anos. O que que acontece? O Andrew Condos, que é um pesquisador, ele teve acesso até aos jornais onde foram publicados esses anúncios dos livros. Ele tentou reconstruir cada um desses livros usando o estilo do Bonsiu, dos livros publicados pelo Bonsiu, né, que ele tem. Então ele tentou reconstruir numa memória imaginária como seria esses livros, como se fosse um pequeno capítulo de introdução, né, um pequeno capítulo inicial, um resumo, um argumento de cada um desses livros. E esse mecanismo de tentar fazer uma espécie de arqueologia do imaginário sem nenhum tipo de material, né? Só com, como eu falei, praticamente com um anúncio de jornal, mas que tem um certo estilo, né? E que você tenta reconstruir esse material só a partir desses elementos bem parcos, ele chamou esse processo de criptádia, né? Que é justamente a tentativa de exercer a memória a partir daquilo que se perdeu. Quer dizer, você só consegue exercer a memória a partir de uma reconstrução estilística e que é também construção, né? Também a criação do próprio Andrew Condos, né? De uma ficção mista, né? Uma ficção que tenta, de certa forma, evocar e encarnar um pouco, como se fosse quase uma psicografia, os elementos desses livros perdidos. É simplesmente brilhante essa proposta e gera cada um dos livros mencionados, né, que eu falei são 4, são capítulos que têm sua própria identidade, sua própria complexidade. É um livro único, ele não é nem ensaio, nem coletânea de contos em si, ou poemas. Tem alguns, tem o último, né, o livro do desconforto, ou livros a sossego, ele é de poesia, né? Ele tenta então resgatar esse universo com o que existe, né? Porque, como eu falei, a repressão era tão feroz que pouca coisa sobreviveu, de certa forma. Muita coisa se perdeu nos exílios, na impossibilidade desses autores terem contato com o exterior, ou então resgatarem todas as obras que ficaram. Muitas vezes o exílio era largar tudo e deixar o país. Durante o nazismo, alguns foram internados em campos de concentração. Era realmente uma vida difícil. Então, é um exercício único de recuperação, porque diante, né, dessas forças destrutivas, pouco resta, né, do imaginário, como no caso do samizdat de vídeo, né, quer dizer, a impossibilidade de ter uma produção mínima que fosse de cinema romeno, que pudesse, como no caso da produção até do cinema soviético, né, que você pudesse ter acesso a visões diferentes, a visão de um Paradianov ou de um Tarkovsky, né, que eram visões diferentes, talvez concordassem com o outro elemento que o Estado pretendia, mas não é sempre, e eram filmes às vezes censurados ou simplesmente proibidos. A Romênia não tinha produção nenhuma, era cortado na raiz. Então as pessoas que sonhavam em fazer cinema, elas tinham que pegar um videocassete, uma fita deteriorada com uma dublagem de uma mulher, de uma única mulher que dubla todas as vozes, e assistir um medíocre, né, um filme de ação americano, porque era a única opção de filme, na verdade, nem isso eles tinham acesso. Então esse nível de repressão que corta quase pela raiz até a própria expressão artística, esse é um nível de repressão que esses artistas viveram. Então é necessário o resgate necessário, né? Que eu tento fazer na forma de ensaio, né? Não tenho o brilhantismo do nosso amigo Andrew Condos.
é um resgate que se faz necessário, né? Não por ser um autor universal ou de imensa importância na cultura humana, até porque a cultura humana não é um gabinete de figuras de cera, um museu, né? Onde você tem um monte de obras largadas lá como se fosse um museu. A cultura humana é um elemento dinâmico, onde existe muita extinção, existe muita destruição, então é muito necessário o resgate diante disso. Então vou ficando por aqui, desejo a todos um feliz ano novo, né? Esse livro, evidentemente, é quase impossível de se encontrar, embora ainda exista, né? AB Books, não é nada barato, mas, enfim, para quem se interessar, é uma boa pedida. Vou ficando por aqui, então, um abraço a todos e até a próxima.